Olá, turma do terceiro ano. Estamos continuando o nosso trabalho já do quarto bimestre. E aí, já nós estamos na apostila número 3. Na última aula, nós falamos com vocês sobre indústrias, depois sobre fontes de energia. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre alguma coisa sobre comércio e também sobre transporte. Se você tiver em mãos a sua apostila, nós estamos com a aula número 10, né? Aula 10, que vai falar sobre as atividades de comércio e transporte. Antes de começar a nossa aula, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós até o prezado momento, que o Senhor possa estar presente com cada aluno da 131, abençoando, protegendo e guiando, que eles possam sentir a presença de Jesus Cristo no coração deles constantemente. Dá a cada um deles ânimo para conseguir estudar tudo que tem pela frente para a realização dos seus respectivas provas no vestibular. Fica com eles e também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares, em teu nome que te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Essa semana, como já vimos, né, na aula do dia 5, nós fizemos uma revisão geral daquilo que foi dado no terceiro bimestre, como revisão e superação do terceiro bimestre. E a aula de hoje, dia 8 de outubro, nós iremos falar sobre então o próximo módulo, né, que é relacionado ao comércio e transporte. Então acompanhe comigo, quem tiver a apostila, comércio, lá da página número 12. As atividades comerciais são praticadas há muito tempo pela humanidade, né? E nós podemos observar que o comércio surgiu nos primórdios da civilização, com a produção do que? De excedente. Então, uma determinada pessoa plantava um determinado tipo de produto, feijão, batata, arroz, um outro qualquer, e às vezes estava em excedente esse produto, estava sobrando. Então, nessa sobra, nessa produção excedente de produtos ou da agricultura, ou da pecuária, ou do extrativismo, começaram a fazer o quê? Trocas entre eles. Com o tempo, as trocas de produtos se tornaram que importantes para a manutenção dos povos. Então, as civilizações começaram a trocar os seus produtos através entre eles, né? E aí isso uma civilização, um povo tinha um típico produto que era de grande valia, trocava com outro que não tinha, e assim eles começaram a fazer essa troca de produtos entre eles. Também estabeleceram o que? Rotas comerciais. Essas rotas comerciais tanto foi em áreas terrestres como áreas marítimas. E com isso foi dando surgimento o que nós conhecemos como o comércio, né? O comércio que nós temos hoje atualmente. Continuando, nos diz o seguinte: então a introdução, como eu falei, o comércio relacionado à produção de excedentes, e depois esses produtos excedentes realizaram-se o quê? A troca dos mesmos através de produtos entre um e o outro povo. Também essas atividades foram sendo trocadas entre eles através de rotas comerciais. E essas rotas comerciais trocando produtos com o povo, com outro povo. E essas rotas comerciais, a princípio, se deu origem no sistema terrestre e também no sistema marítimo, principalmente unindo o continente africano, o continente europeu e o continente asiático através do mar Mediterrâneo. Logicamente que surgiram isso aqui ao longo dessas rotas comerciais, principalmente em áreas terrestres, foram focalizando o quê? Cidades foram formando cidades
porque muitas vezes a pessoa levava muito tempo para chegar a uma determinada localidade e essas cidades se tornaram o quê? Ponto de descanso e se tornando também cidades comerciais, né? Agora, vamos a outro contexto que já vamos direto para o comércio exterior, porque quando você fala em comércio interior, é o comércio que é realizado dentro de uma própria região. Comércio interno, dentro da própria cidade de Curitiba, trocando os produtos entre a própria cidade. Ou comércio interno dentro da região metropolitana de Curitiba. Ou comércio interno dentro do estado do Paraná, dentro da região sul do Brasil ou dentro do espaço brasileiro. Então isso nós chamamos de comércio interno. Agora, quando nós falamos em grande espaço econômico, uma grande rentabilidade econômica, nós focalizamos o quê? O comércio exterior. E o comércio exterior, como nós podemos observar, como nós podemos ver, já diz o seguinte: as atividades comerciais entre os países são chamados de comércio exterior, né? Brasil, por exemplo, tendo a sua atividade econômica com alguns países que podemos citar: Brasil com Estados Unidos, que seria atividade matéria-prima. O Brasil envia para os Estados Unidos grande quantidade de suco de laranja. Ou Brasil e a Inglaterra. O Brasil vai enviar para a Inglaterra grande produção de carne bovina de corte. Ou Brasil com as penínsulas arábicas. O Brasil vai enviar grande quantidade de carne de corte de aves para os países da Península Arábica. Ou, por exemplo, o Brasil e a China vai vender o quê? Grande quantidade de carne suína, ou também, por exemplo, vai enviar matéria-prima como a soja ou o trigo. Então esse comércio é entre os países e os países também fazem comércio com o espaço brasileiro. Às vezes esse comércio não é de grande valia. Nós mandamos para fora matéria-prima primária e vende lá o quê? Atividade secundária ou terciária que vem com preços elevados. E isso vai prejudicar, por exemplo, a economia interna brasileira. Por quê? Porque às vezes nós vendemos os produtos para fora de boa qualidade, vendemos um preço um pouco mais abaixo para ter saída, e aí nós ficamos internamente com produtos o quê? Não é de boa qualidade, às vezes o produto se torna um pouco mais caro, né? Tudo para ter o quê? Uma atividade comercial Brasil realizando comércio com outros países. E muitas vezes isso gera um ponto negativo, que são os déficits que ocorrem na Bolsa de Valores, né? Isso se pode observar, então, Brasil comunicando através do comércio as suas atividades que são relacionadas ao comércio externo. Continuando o nosso processo do comércio, podemos colocar importações, né? Então, esses movimentos pelas importações e exportações que são do quê? De extrema importância para a balança comercial dos países. O que o Brasil importa e o que o Brasil exporta, né? Então, por exemplo, quando você fala no Brasil, nós importamos o quê? O que nós vamos comprar? Né? Vamos comprar o quê? Matéria-prima já, o quê? Industrializada. E o que nós exportamos? Que nós enviamos para fora? Né? Exportar, externo. Então, o que nós vamos enviar? Matéria-prima primária, como, por exemplo, atividade da agricultura, atividade da pecuária ou atividade das indústrias. São tudo que elementos de atividade econômica primária ou secundária. Agora, quando importa, vem para nós internamente, né? Importação é quando nós, por exemplo,
compramos produtos industrializados que já são produtos muito mais caros. Com isso, na balança de valores, nós sempre às vezes perdemos porque vendemos produto barato, entre aspas, a preço de banana, e compramos produtos que vêm de fora com valor muito alto. E isso gera um déficit na bolsa de valores, por exemplo, do espaço brasileiro e principalmente dos países pobres, ou no caso do Brasil, emergentes. E essa balança comercial, ele vai então configurar como, por exemplo, está a economia do Brasil ou a economia do mundo. Então essa bolsa de valores, ela começa lá em Sydney, na Austrália, depois vai para Tóquio, depois vai para Pequim, e depois vem para a Alemanha, depois vai para a Inglaterra, passa no espaço brasileiro e termina em Nova York. Então, por onde vai passando conforme o fuso horário, né, do dia, nós vamos tendo essa balança comercial. E tudo isso é atrelado na moeda dólar oficial mundial, né, dólar norte-americano, que vai trabalhar com todas as bolsas de valores. Se lá na China ela der uma caída, todas as bolsas de valores vai caindo até chegar Brasil e Nova York. E se a bolsa lá na China está elevada, lógico, todos os outros vão elevando, vão acompanhando o processo. Por isso que tem muita oscilação na moeda dólar presente a nossa moeda o real. Porque às vezes os nossos produtos estão em alta ou às vezes nossos produtos estão em baixa. Conforme essa oscilação alta, oscilação baixa, nós iremos o quê? Oscilar a balança. E às vezes a nossa balança ela vai ficar em déficit, porque muitas vezes nós vendemos produtos de qualidade para fora, preço barato, e compramos produtos lá muito mais caro. E como consequência disso, a nossa balança de valores fica nesse processo negativo, conforme se pode observar. O comércio interno, como já foi dito, é aquele comércio que nós realizamos o que? Internamente. Curitiba com Rio Branco do Sul. Curitiba com a cidade de São Paulo, capital. Curitiba com todas as cidades brasileiras. Esse é um mercado interno. E esse mercado interno também pode ser realizado, esses serviços, através do que? De transporte. E esse transporte nós podemos observar em grande quantidade para o Brasil, o transporte que temos em espaço de equilíbrio, apesar do problema positivo ou negativo. Eu coloquei problema positivo e negativo porque ele vai gerar esses dois problemas. Porque positivo, ele vai ter o quê? Para o proprietário, ele ganha muito dinheiro. Mas para o cara que é dono de caminhão, que está transportando esse produto, para ele é um problema negativo, né? Então esse transporte nós vamos ter, por exemplo, transporte terrestre. Transporte terrestre seria rodoviário, né, caminhões. Vai ter o transporte ferroviário através de trens. Vai ter o transporte marítimo, que é através de águas fluviais, como rios, e depois o Oceano Atlântico. E o transporte aéreo, transportando produtos de um estado para outro estado dentro do espaço interno brasileiro. E conforme o produto, nós vamos ter o quê? O sistema de transporte. E lógico, nós vamos ter os pontos positivos e os pontos negativos. E tudo isso, esse comércio interno que nós temos, ela vai ser o quê? Gerando uma atividade bancária. E essa atividade bancária, o que entra, o que sai, vai ser o quê? Depositado nesses bancos e vai o quê? O comércio vai oscilando, vai aumentando o seu valor do produto interno bruto, conforme o quê? A produção de atividades que são realizadas no próprio espaço econômico. Então, quando você fala em Brasil, nós temos esse grande comércio entre o estado do sul do Brasil com o estado do sudeste. Muitas vezes, o estado do sudeste, o valor é maior por causa da cobrança de impostos, que é um pouco mais elevado, e a região sul, nós, às vezes, temos o quê? A diminuição desses impostos. E esses impostos fazem com que o produto se torne um pouco mais barato, né? Ou, por exemplo,
com o período da seca, nós vamos ter o quê? Produtos da agricultura que são mais elevados comparado a outras regiões do Brasil, pelo fato de que algumas outras regiões do Brasil está tendo o quê? Presença de chuva. E aí isso faz o quê? Vai trabalhando também com a balança interna, tudo gerando essas atividades bancárias, podendo ser deficitárias ou lucrativas. E as atividades comerciais é atividade entre os países, desculpa, entre os estados. Isso internamente. Uma cidade para uma cidade, ou, por exemplo, de uma região para outra região, dentro do espaço brasileiro. E as atividades entre as regiões brasileiras, como já citei para vocês, o estado do Paraná, dentro da região sul, ele vai ter essa atividade comercial com todas as cidades dos estados que pertencem à região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e também temos esses 3 estados que a região sul também comercializa com todas as outras regiões. Principalmente quais outras? Sudeste em grande espaço, centro-oeste. Agora o norte e o nordeste temos um espaço de intercâmbio de atividade econômica, mas não em grande forma como temos, em primeiro lugar, o sudeste e depois o centro-oeste, ok? E aí vamos continuar com o nosso assunto, falando então sobre esse acordo geral de tarifas e comércio. Como você pode ver, a abreviatura, né, GATT. E aí, GATT é a sigla correspondente, Acordo Geral de Tarifas e Comércio. E nós podemos observar que uma série de acordos de comércio internacional destinados ao quê? A promover a redução de obstáculos a trocas entre as nações. Então esse GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, cada país, ao produzir um determinado produto original que é típico daquela região, vai ter o quê? Um preço do mesmo. Aí você vai dizer, mas um produto típico, eu posso dizer, café brasileiro. O café brasileiro, ele está o quê? Cultivado na nossa região do clima tropical. E aí o nosso café, ele também é vendido lá nos países da América do Norte, é vendido na Europa, por exemplo, e aí vai esses produtos. Agora, quem que vai estabelecer esse preço é esse GATT, né, que é um comércio original, típico do brasileiro, que é o café. Agora também nós vamos ter outros tipos de café que é plantado em outras regiões, como por exemplo, Península Arábica. Temos uma grande produção também de café. Então esse GATT ele vai estipular esses devidos preços. Em particular, as tarifas de aduaneiras entre membros sempre vai ter o processo que ocorre nesse contexto do acordo de geral de tarifas e comércio. A sua sede, né, logicamente, lá na Suíça, ela foi substituída atualmente, né, quando falo atualmente, ela vai ser o processo de entrar o que nós chamamos de OMC, Organização Mundial do Comércio. Desde 95 até o prezado momento, nós estamos trabalhando com outra atividade, não mais com o GATT, porque esse GATT começaram a ter mais uns outros países e aí não tiveram o controle do mesmo relacionado a tarifas, aos preços, então foi substituído esse GATT por OMC, que é conhecido como Organização Mundial do Comércio, né? E aí o que é o objetivo dela? É mesmo, supervisionar e liberalizar o comércio internacional. E ela foi então oficializada dia 1º de janeiro de 1995 com o Acordo de Marrakech em substituição ao GATT, que começara em 1947. Os objetivos delas é o quê?
elevação do nível de vida, ou seja, para os países chamados pobres, para os países emergentes e para os países ricos, nós vamos ter o quê? O OMC tem a finalidade de ter o quê? Um nível bom de vida para todos, através dos produtos que vai ser comercializáveis. O em pleno emprego, ter emprego para todos, né? A expansão dos produtos, do comércio e bens e serviços. Muito importante essa proteção ao meio ambiente, então eles são muito favoráveis a essa questão do meio ambiente, como é que está o espaço de proteção, principalmente dos países ricos, referente aos países mais pobres, né? E o uso ótimo dos recursos naturais em níveis sustentáveis, a necessidade de realizar esforços positivos. Então, eles sempre estão em comunicação, vendo se esses produtos realmente são de níveis de sustentabilidade. Porque não adianta você fazer produtos em grande proporção se você não está conservando a matéria-prima nativa de uma determinada localidade, como por exemplo, que vem muito aqui no espaço, referente à floresta amazônica, né, o Pantanal mato-grossense, mas nesses últimos dias você pode observar a grande espaço de fogueira, né, fogo, se alastrou lá na região margens ao Oceano Pacífico, nas montanhas rochosas lá dos Estados Unidos. E ninguém se interviu nisso. Né? E sempre tem esse processo de queimadas nessa localidade. Então os países ricos estão muito mais preocupados com essa questão de sustentabilidade na questão mundial. Mas também nós também tivemos dentro dessa OMC o que nós conhecemos a rodada Doha ou Ronda de Doha. São que negociações da Organização Mundial do Comércio que visam que diminuir as barreiras comerciais em todo o mundo para os países em desenvolvimento, como é o caso nosso. Nós, o Brasil, nós estamos o quê? Nessa posição de países em desenvolvimento, que são chamados países emergentes. Nós já vimos que nós temos 3 grandes grupos de países a nível econômico. Países ricos, um exemplo, Estados Unidos. País pobre, podemos colocar em qualquer país do continente africano, né? Porque o IDH deles são muito baixos, como Serra Leoa. E agora um país emergente que está em processo de desenvolvimento, o BRICS, Turquia, né? Chile, são países que adentram nessa questão da rodada Doha para ter o quê? O melhoramento desses produtos para que o país possa crescer em nível de desenvolvimento econômico. E essa foi a sigla que nós tivemos, né, o login que nós tivemos da rodada de Doha em 2001 em Catar, focalizando então os países, o G20, que são países que o G20, como você sabe muito bem, ele é formado pelo G7, que são os países mais ricos do mundo a nível industrial. Agora, quando se fala em G20, eu estou falando no G7, mais o G8, que é o convidado a Rússia, e depois os países que são emergentes, formando então essa configuração do G20, conforme nós podemos observar. Então nós temos lá o Canadá, temos o Brasil, temos, por exemplo, a Índia, que está situada aqui, né, que são países mais pobres nessa configuração dentro dessa estrutura, mas são países chamados emergentes. O doping comercial, né, é uma prática comercial que consiste em uma ou mais empresas de um país a vender seus produtos, mercadorias ou serviços por preços extraordinariamente abaixo do seu valor, justo para outros países, passando então a dominar o mercado impondo preços dos mesmos. E essa técnica é utilizada como forma de ganhar cotas no mercado, né? Que é chamado doping. Agora,
lá na página número 13 e 14, nós temos a questão do transporte. Os transportes são essenciais, né, para o desenvolvimento de outras atividades, como a agricultura, que é atividade primária, como a indústria, que é uma atividade secundária, e o comércio, que é atividade terciária. Então, para ter uma ligação entre a atividade primária para a atividade secundária e para a atividade terciária, nós vamos ter o transporte. Então, a agricultura a indústria depende da agricultura e o comércio depende da indústria. Então, para que esses produtos possam chegar a uma determinada localidade, nós vamos utilizar o transporte. E essa combinação de diferentes modalidades de transporte, né, chamado de intermodalidade, ela favorece o deslocamento de cargas no mundo globalizado. E aí nós temos o quê? Pontos positivos e pontos negativos de cada forma de transporte conforme a determinada localidade, né? Então tem lugares que é mais favorável um tipo de determinado transporte do que outro meio. E aí nós falamos dessa introdução, né? Citamos a introdução de que um país depende desses fatores de transporte para o mesmo. Quando nós falamos em transporte terrestre, né? Falamos em transporte terrestre. O que temos de importante no transporte terrestre? E aí um deles é o ferroviário. E nós podemos, por exemplo, quando se fala no transporte ferroviário, nós podemos colocar alguns pontos, né, importantes, como pontos positivos e pontos negativos. E nós podemos citar, por exemplo, pontos positivos ou vantagens: é o menor custo de transporte para grandes distâncias, né, sem problemas de congestionamentos entre os próprios transporte, terminais de carga próximo às fontes de produção, né? Então, por exemplo, aqui explora um determinado mineral como a bauxita. Dali vai ter o que? Terminal de transporte ferroviário que vai levar até as áreas portuárias dos portos para depois ir para outras localidades. Adequado para o produto de baixo valor agregado a alta densidade, né? Adequado para levar grandes volumes, né? Transporte de vários tipos de produtos. Então isso é uma das vantagens que nós temos no transporte chamado ferroviário. Agora, a desvantagem do mesmo, né, que são os pontos negativos, é pouco competitivo para pequenas distâncias. O horário tem que ser aquele horário, não tem um horário inflexível, é flexível, elevado custo de manuseio e manutenção dessas estradas ferroviárias. E isso faz com que o transporte ferroviário também ocorra alguns pontos negativos, né? E essa necessidade sempre de estar tendo a manutenção das estradas para que não ocorra, por exemplo, acidentes no devido local. Então aí nós focalizamos os pontos positivos e os pontos negativos relacionados ao transporte ferroviário. Quando você fala em transporte também terrestre, nós temos também o transporte chamado rodoviário. E aí nós podemos, por exemplo, apresentar alguns pontos que poderão ser o quê? Positivos e alguns pontos que poderão ser negativos. Então, quando nós falamos em pontos positivos, o que ele é? É um transporte ágil, é um transporte rápido na entrega de mercadorias, o quê? Em curto espaços a percorrer. Também nós podemos observar que não tem esse problema como tem de transporte chamado ferroviário ou marítimo, que tem que ter embalagens específicas para um determinado produto, porque é em grande quantidade. Já o transporte rodoviário já é um transporte de menor comparação ao trem, ao comparação ao navio, então as embalagens não são tão específicas para um determinado produto. E a mercadoria pode ser entregue diretamente ao cliente, né? Muitas vezes nesse período da pandemia, você comprou vários produtos via internet e ele entrega na sua própria casa, né? E isso vai gerando o quê? A possibilidade de o crescimento do poder do transporte rodoviário no espaço brasileiro. Mas, em contrapartida, nós temos os pontos negativos, né? Que, por exemplo, assim, a sua capacidade
de tração é bastante reduzida, né? Ele vai ter um determinado peso para carregar os produtos. A malha rodoviária muitas vezes está em constante movimentação, né? As estradas não são estradas boas, não são estradas rápidas, muitas vezes não tem sinalização nas mesmas, muitas vezes é cobrado pedágio, né? E isso faz com que os produtos se tornem um pouco mais caros na cobrança do pedágio. Então isso, e também muitas vezes esses veículos utilizados, muitas vezes vão provocar o quê? O processo de poluição do meio ambiente. Então você pode observar que também nós temos pontos positivos e pontos negativos do transporte, né? E nós temos o ANT, né? Esse ANT nós chamamos do que? Agência Nacional de Transporte Terrestres, né? Vamos agora para o transporte hidroviário, né? O que nós temos de importante no transporte hidroviário? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos que nós podemos colocar relacionado ao transporte hidroviário? E nós podemos focalizar que o custo do frete é bem menor comparado ao rodoviário. Ele transporta o quê? Grande quantidade de cargas e também em longas distâncias. Brasil e China levando esses produtos. Também é utilizado também esse tipo de transporte para transportar pessoas, né, através de barcos, de cruzeiros, de bascas, de navios, e também para transporte de mercadorias, fazendo esse processo intercontinental entre os continentes. Então o ponto positivo é que ele vai levar grande quantidade de produtos e também levando um bom tempo para chegar ao mesmo diminuído frete. Agora o ponto negativo é que muitos desses produtos poderão ocorrer o estrago do mesmo, né? Por isso que tem alguns produtos que são transportados via aéreo que não vai ter essa perda do produto, né? Também muitas vezes acidentes em alto mar, como acidentes físicos, pode provocar, por exemplo, ondas elevadas, podendo quebrar o caos dos navios, né? Também nós podemos observar esses maremotos que ocorrem. Então, muitos acidentes físicos poderão prejudicar esse transporte hidroviário, que são questões de ponto negativo. E aí nós podemos colocar também que o transporte pode ser marítimo, que é quando é realizado por navios em águas oceânicas ou mares. Nós também temos o espaço de lacustre, quando é realizado em lagos, e fluvial, quando é realizado, por exemplo, em rios. Como o Brasil tem muitos rios, nós temos também um trabalho muito grande de transporte chamado fluvial. Então esses são os pontos que nós podemos colocar como pontos positivos e pontos negativos do transporte hidroviário. Aqui você pode observar, por exemplo, essas construções, né, de espaço voltado que nós chamamos de cabotagem. Essas cabotagens, elas vão ser em alto mar e aí os navios encostam nessas determinadas localidades, né, que são chamadas de cabotagem, a navegação marítima, que cobre curtas distâncias ao largo da costa entre pontos e vias navegáveis interiores. Há também a navegação marítima entre países cobrindo longas distâncias através da cabotagem. E aí você pode observar que nessa figura, né, essa formação de cabotagem, onde nós temos o que? Todos os navios com esses contentes que vão ser em regiões um pouco mais de alto mar e que facilita o transporte dos produtos, né? Agora, quando nós falamos também em transporte aéreo, né, quais são os pontos positivos e os pontos negativos que nós podemos colocar relacionado ao transporte aéreo e o transporte positivo e negativo do mesmo? Então nós podemos citar o seguinte, né? É usado particularmente com muita eficácia esse transporte.
ideal para transportar mercadorias de prioridade de entrega de urgência, como medicamentos, produtos de hortifrutigranjeiros, que não vai ter o problema de estragar no mesmo, né? Essa condição, ele é um transporte rápido, eficiente, só que muitas vezes é um processo mais caro. E os fretes que são cobrados, ele já vai pagar toda essa posição relacionada à questão de valor econômico. Agora, um ponto negativo, né, que ele é um transporte rápido, só que não pega todas as regiões, né? Tem que ter aeroporto com uma boa infraestrutura para adequar ao transporte de pessoas e transporte de mercadorias também, né? Então isso faz com que esteja um elevado custo a sua infraestrutura. Continuando nas questões relacionadas à sua apostila, nós temos para a próxima aula falando sobre as questões de módulo 11, organização do espaço e a regionalização do mundo. Eu sei que muita gente está curtindo, escrevendo, porque nós estamos nesse espaço de ficar em casa, né? A gente não consegue ter aula ao vivo, a cores, dentro lá da sala, do auditório do terceiro ano. Então a gente está brincando, né, de lá curtir o vídeo, e estou recebendo muitos comentários do terceiro ano. Professor, legal esse trabalho, legal esse resumo que você está fazendo, essa síntese para a gente relembrar aquilo que foi estudado lá no primeiro e segundo ano. Estão escrevendo, colocando vários comentários, posições positivas, né? Alguns falam assim, professor, algumas vezes é cansativo, né? Mas a geografia é cansativo porque tem muito contexto e muitas páginas da apostila. Mas tudo isso são subsídios para a gente estudar para o seu vestibular. Que Deus possa abençoar você ricamente e que você tenha. Logo nós vamos chegar no feriado, né? O feriado lá do dia 12, que é padroeira, e dia 13 também nós vamos ter o recesso, porque em vez de ser dia 15 a comemoração do professor, emendou-se com dia 12 e 13, e aí no dia 13 vai ser o feriadinho para a comemoração do dia do professor, no caso no dia 15. Vamos finalizar com uma oração e obrigado pela sua participação, pela sua cooperação. Oremos. Que a presença de Jesus Cristo esteja constantemente na vida de cada aluno do terceiro ano. Muito obrigado por tudo. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, turma. Até o próximo encontro.